esquema de drive-thru? Ó, a primeira aqui é 17, diz o seguinte: o motorista viajando em um segmento reto de estrada, um veículo X a 100 km por hora, em relação ao solo. O motorista percebe a aproximação em seu retrovisor esquerdo de um veículo Y, cuja velocidade em relação ao solo é 110 km por hora. Os efeitos relativistas são desconsiderados devido às velocidades dos carros serem desprezíveis quando se comparadas à velocidade da luz. A velocidade relativa que o motorista do veículo X observa pelo retrovisor o veículo Y ao se deslocar é D. Pessoal, aqui vamos usar o bom senso, né? A análise da situação. O veículo X está a 100 e o veículo Y está a 110. Então o X vai enxergar o Y se aproximar na velocidade da diferença das velocidades. Então se aqui é 110 e aqui é 100, ele vai se aproximar a 10 km por hora. Por que o valor positivo? Por que não pode ser menos 10? Nós tomamos como referência, né? Vocês sabem, né? Mais os eixos positivos, menos. Então ele está se aproximando para a direita. Então a direita é o eixo, é o lado positivo. Então por isso que a resposta é a letra C, tá? A 18 é o seguinte: é uma competição de mountain bike. Um ciclista desce uma montanha em sua bicicleta em alta velocidade até atingir a base de uma encosta. Ao final dessa encosta, no ponto P, ele precisa passar por um vale com desnível de 5 metros de altura e 3 metros de largura. Atingiu o ponto Q, G10, sem atrito. Qual a velocidade que ele precisa estar? Então é o seguinte, pessoal. Aqui vocês devem se lembrar da composição dos movimentos. Se eu estou aqui no alto, eu tenho dois objetos, um quadradinho e uma bolinha. Se eu lançar a bolinha para frente com uma determinada velocidade, ela vai atingir o solo. Se eu soltar o quadradinho aqui, ele vai atingir o solo. O tempo que eles demoram para atingir é igual, mesmo tempo da lançamento na horizontal e lançamento na vertical. Então eu tenho uma altura de 5 metros. Então o tempo que eu demorar para chegar ao solo é o tempo que eu vou precisar com uma velocidade para vencer os 3 metros. Quando eu estou falando aqui de queda livre, nós vamos lembrar daquela fórmula do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O S é a altura aqui. Posição inicial é 0, não tem velocidade inicial, então eu vou ficar só com aquele pedaço ali, ó. S é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado por 2. O S é a altura. Essa fórmula aqui, vocês já devem ter visto ela dessa maneira. H é igual a GT ao quadrado sobre 2. É a mesma coisa. H é o S, que são 5 metros. 5. A aceleração que faz ele cair é a gravidade. 10. Tempo ao quadrado eu não sei. Dividido por 2. Então, eu vou ficar com 10 é igual a 10t ao quadrado. O tempo que ele permanece no ar é de 1 segundo. Certo? Então, em 1 segundo eu preciso vencer 3 metros. Aqui na horizontal eu uso DVT, não tem aceleração. D é igual a V vezes T. Eu preciso vencer 3 metros. A velocidade eu não sei e eu tenho 1 segundo para isso. Então a minha velocidade aqui fica nítido e claro que ela tem que ser de 3 metros por segundo. E assim, né, a resposta
É a letra D, 3 metros por segundo. Questão 19. Uma pessoa pode sobreviver a impactos aparados com os pés de aproximadamente 12 metros por segundo contra o concreto, 15 metros por segundo contra o solo de terra e 34 metros por segundo contra a água. A lei que explica o motivo pela qual os valores diferem para as diferentes superfícies é... A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Um corpo em movimento ou parado fica parado ou em movimento a menos que uma força atue. Não é. Lei da gravitação, lei da atração dos corpos, que é dada em função das massas, não é? A constante gravitacional e a distância. Não é. Lei da conservação da energia. A quantidade de energia no começo, potencial, é transformada em cinética. Foi o caso de um lançamento. Não é. Então, segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? É o princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. A força vai se dar em função da aceleração, que surge em função da velocidade. Então, a força do impacto vai se dar em função disso. Por isso que a resposta é a letra B. Esse aqui, pessoal, é o seguinte. Um famoso corredor completou a prova de atletismo de 200 metros em 20 segundos. O gráfico abaixo mostra a variação da velocidade em função do tempo durante o tempo de prova. Então está aqui. Ele quer saber a desaceleração nos últimos 5 segundos. Então, a princípio, né, a gente poderia pensar que a aceleração é ΔV por ΔT. Nossa, facinho, né? Só que eu não tenho essa velocidade aqui, ó, que é a velocidade nesse ponto. Então, eu não consigo usar isso daqui. Então, não dá certo. A gente tem que partir por outro caminho. Vamos pensar. Vamos calcular a distância que ele percorreu até aqui e ver o que faltou. Então, nesse primeiro instante aqui, ó, de 0 a 5 segundos, certo? Então, a aceleração naquele instante ali, ó, aqui eu posso usar ó, ΔV por ΔT. Aceleração, a velocidade foi de 0 a 12, então ΔV de 12, e gastou 5 segundos. Então, 2,4 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração nessa rampa aqui. Qual que é a distância percorrida? Vamos lá. Vamos usar Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. A velocidade que ele atingiu é 12. Então, 12 ao quadrado. O V0 é 0. 2 vezes 2,4 vezes a distância. Aqui é 144. 144 é igual a 4,8 vezes a distância. A distância percorrida é de 30 metros, certo? Então, vejam só o que a gente está fazendo. A gente está calculando a distância percorrida, nesse primeiro aqui. Ah, daria para usar o sorvetão? Daria. Que é até mais fácil. Vou só fazer de novo aqui, ó, que daria. Senão podem perguntar. S é igual a S0 mais V0t a t ao quadrado sobre 2. Aceleração 2,4. O tempo que foi 5 ao quadrado por 2. Isso aqui dá 30 metros também. Então, andou 30 metros aqui. Agora, ó, do 5 até o 15, a velocidade é constante. Então, eu posso fazer nesse pedaço aqui, ó, vou puxar aqui para cima. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância percorrida ali, a velocidade
é de 12 e o tempo que ele ficou percorrendo aquilo ali, 10 segundos, 120 metros. Então aqui percorreu 120. Então nesse pedacinho aqui, ó, sobrou o quê? Vamos colocar a distância final. Seria 200, que é o total, menos 150, que é o 30 mais o 120. 50 metros. Então aqui tem 50 metros. Então beleza. S é igual a S0 mais V0 T mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O tempo aqui, ó, é de 5 segundos. A distância percorrida, eu vou trabalhar com 50. 50, aqui é 0. Velocidade dele inicial é 12, vezes o tempo, 5, mais. Aí aqui, a gente pode pôr mais ou menos, né? Ele vai desacelerar. Eu posso deixar mais aqui que vai dar negativo, não tem problema. Aceleração, que eu quero calcular o tempo, é 5 ao quadrado por 2. Então vai ficar 50 é igual a 60 mais 25A sobre 2. Então 60 passa para cá negativo, 60, menos 60 mais 50, menos 10 é igual a 25A sobre 2, menos 20 é igual a 25A. A aceleração deu menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Era de se esperar que desse negativo, porque trata-se de uma desaceleração. Portanto, a resposta é a letra B.